Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós aqui presentes, e aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que já estão se achegando para conosco reunirmos, mesmo de forma digital, online, virtual, possamos cultuar o nosso Deus. A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 18, verso 17 e 18 diz: "Se o Senhor ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra." Nós queremos nessa noite levar a igreja, o povo de Deus, a pensar na revelação do Senhor, na voz de Deus, naquilo que Deus se revelou no passado, como se revelou através da sua palavra e tem se revelado a nós nos nossos dias. Nós possamos ser dirigidos, orientados, agraciados por esse Espírito Santo de Deus que nos ilumina, que nos dirige e que nos conforta também e nos desafia nesse tempo que estamos vivendo. Vamos falar com o nosso Deus, dando assim abertura nesse momento do nosso culto nesta noite. Pai Santo, nos colocamos diante do Senhor, agradecidos somos, ó Deus, pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Glorificamos e adoramos o Teu santo nome na beleza da Tua santidade. Pedimos que o Teu Espírito Santo conduza a Tua igreja nesse momento, nesse ato de culto, ainda que seja, ó Deus, um tempo de culto não presencial na igreja, mas os irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que vão ainda entrar neste link, que vão estar acompanhando de forma virtual este culto, esta programação, toda a equipe aqui já preparada, toda a equipe técnica também aqui presente para a transmissão desse culto, a equipe do louvor que vai estar conduzindo os cânticos, a adoração, o louvor nesse instante, e a palavra do Senhor que será trazida aos nossos corações. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione, que o Espírito Santo do Senhor presente aqui nos impulsione a fazer aquilo que o Senhor tem determinado na Tua palavra, para que a adoração, o louvor do Senhor seja concreto, e que aqui sejamos adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Assim oramos a Deus agradecidos e pedimos a direção do Teu Santo Espírito. O fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. A equipe de louvor vai conduzir os cânticos nesse momento.
a tua igreja espalhada pela face da terra. E nesse momento, mesmo em meio ao caos, entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. Entende que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós te adoramos por isso, ó Pai. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações a paz que excede todo entendimento, a paz daqueles que confiam que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos, ó Pai. Usa sempre como instrumento o teu povo para te adorar e para testemunhar o Senhor Deus vivo e que ainda faz nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és sempre Irmãos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, você pode ver que nós já colocamos aí no link, né? O tema da nossa meditação: fazendo diferença em meio a uma sociedade corrupta. O texto básico da nossa meditação é Gênesis capítulo 19, do verso 1 ao 14. Você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos fazer essa leitura, palavra do nosso Deus, livro de Gênesis, capítulo de número 19, primeiro livro da Bíblia, do verso 19, ou melhor, do verso 1 ao verso 14 do capítulo 19 de Gênesis. A Bíblia nos diz assim, o título desse parágrafo é: Ló recebe em sua casa 2 anjos. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro,
prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de manhã, de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa dos homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e clamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora para que nós abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens estenderam a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguns mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Oremos. Pai Santo, nós queremos nesse momento clamar a direção e a orientação do Teu Santo Espírito, para que por intermédio da Tua Palavra nós possamos ser edificados, a Tua igreja seja edificada, aonde essa transmissão chegar, a cada lar, a cada família, a cada pessoa, a bênção do Senhor vai através dessa palavra, dessa meditação, mas acima de tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado nesse momento, a Tua glória seja exaltada, e a Tua igreja seja, Deus, edificada para o louvor da Tua glória. Nós oramos agradecidos e pedimos a direção do Teu Santo Espírito, e assim fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós queremos justamente pensar com os irmãos no tema proposto, fazendo diferença em meio a uma sociedade corrupta. Olhamos para os dias de Ló e podemos também olhar para os nossos dias difíceis. Nós queremos primeiro pensar com os irmãos o contexto da história de Ló, onde Ló aparece na história bíblica. Capítulo 12 de Gênesis, quando a história de Ló começa, justamente quando começa a história de Abrão. Deus chama Abrão de uma terra e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e ali eu te farei uma grande nação, e você será abençoado, e você será bênção, e a sua família e a sua descendência será bênção para todos os povos em todos os tempos e épocas. A promessa de Deus está aqui, justamente uma promessa messiânica. E a Bíblia nos diz então que partiu Abraão com tudo aquilo que tinha e levou consigo a Ló, o seu sobrinho. No verso 5 diz que Abraão levou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão. E aí eles partiram de Harã e foram para Canaã, e ali chegaram até a região de Betel. E é interessante que é justamente nesse local, né, que a palavra de Deus nos diz no verso 8 do capítulo 12. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, ou seja,
e Ló estava presente com Abrão. Então esse é o contexto histórico, né? E todo o contexto que vai na sequência da palavra de Deus do capítulo 12, vai pelo capítulo 13, né? Quando Abraão e Ló vão para a terra de Canaã, e ali eles se tornam prósperos, abençoados, ao ponto de terem bens, e os pastores de Abraão e de Ló têm contendas. E aí Abraão chama Ló e diz assim: Ló, a questão é o seguinte, não dá mais para a gente ficar junto devido às nossas posses. Faz o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então ele olha para o lado da região de Sodoma, pelaquela campina que vai pelo Jordão, e diz: eu vou para esse lado, então eu estou indo para o outro lado. E assim aconteceu. Só que há um fato interessante no capítulo 14 de Gênesis, que narra que a terra de Sodoma e Gomorra foi tomada. É o que você pode ler no capítulo 14, a guerra de quatro reis contra 5. E Abraão vai até o local onde Ló está, porque ele foi sequestrado, ele foi tomado, porque o povo, a terra de onde ele estava foi tomada. E aqui é um fator interessante, porque isso vai nos mostrar uma realidade mais à frente, porque aqui Abraão, ele não apenas resgata Ló com a sua família, os seus bens, ele volta, ele encontra-se com Melquisedeque, que a palavra do Senhor nos diz que é o sacerdote, né, do Deus Altíssimo, sacerdote rei de Salém, no qual Abraão entrega a ele o dízimo. E a palavra do Senhor vai então, na sequência, faz Deus uma aliança com Abraão, e é justamente no capítulo 18, quando Deus aparece a Abraão para falar com ele sobre uma notícia importantíssima. Ele faz uma aliança com ele, ele institui a circuncisão, mas Abraão ainda não tem filho, e Deus disse que ia dar uma descendência para Abraão. E no capítulo 18 começa uma nova narrativa da história, quando Deus aparece, o Senhor e 2 anjos, e Abraão reconhece ser ali Deus e os anjos do Senhor. É uma aparição, é uma forma visível. Deus se fez manifestar de forma corpórea, e Abraão vê Deus e 2 anjos. Ele diz: Senhor, não entra, não vem até onde eu estou, fica aqui debaixo desse arvoredo. E ele então prepara uma refeição, leva até eles. Interessante, amados, que naquele momento que eles estão então comendo aqueles pães que foi preparado por Sara, e o bezerro que foi preparado, o novilho que foi preparado, um daqueles homens olha e diz assim: olha, daqui a 1 ano nós vamos vir até aqui novamente, nós vamos voltar aqui, e Sara terá um filho. Entendam os irmãos que a notícia primeira vem de vida. A primeira notícia que os anjos veio trazer a Abraão é notícia de bênção, do cumprimento da aliança, do cumprimento da graça. E essa promessa vem na pessoa de Isaac, porque Abraão tem um filho agora da promessa. E é interessante que a segunda notícia, depois de Deus ter falado desta grande bênção, é aquela história que Sara chega até a rir: como é que pode? Não tem como, eu já velha, Abraão velho. Isso ainda estava dentro de um tempo, porque quando Abraão chega naquela terra, quando ele sai da sua terra, ele tem 75 anos, mas quando ele se torna pai, ele já está nos 100 anos. E amados, é nesse contexto de vida, é nesse contexto de promessa, de aliança, de cumprimento da palavra de Deus, de revelação de Deus, Deus também revela o que está por fazer, o que vai executar com Sodoma e Gomorra. E ele então diz, o que nós já lemos aqui do início da nossa transmissão: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão será certamente uma grande nação, uma poderosa nação, e dele vinha a bênção para todas as terras, para todos os povos, para todas as épocas. Enquanto Deus estava ali falando com Abraão, os 2 anjos saem, os 2 homens saem. Eles estão indo no caminho de Sodoma. A gente vai entender que quando o texto começa a dizer: ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma. E naquele momento então Abraão começa a interceder, e aquela oração intercessória que todos nós sabemos que está registrada no capítulo 18 de Gênesis. Abraão intercede junto a Deus pelos homens, mas a sua intercessão é porque ele sabe que Ló está naquela terra, ele sabe que Ló está naquele lugar, ele sabe que Ló está ali naquela região, e ele sabe que a bênção do Senhor está sobre ele, porque ele é justo, ele é fiel, ele tem sido justo e fiel. Isso nós vamos analisar, porque ele faz diferença em meio a uma sociedade corrupta, porque ele foi transformado. Então, queridos, a palavra de Deus nos relata que Abraão diz para Deus: Senhor,
porventura, se houver ali 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir o justo com o meio do ímpio? Longe de ti fazer tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça ao juiz de toda a terra. E o Senhor então diz: se houver ali 50, eu não vou destruir aquela terra. E aí Abraão diz assim: se eu me atrevo a chegar ao Senhor, e se tiver ali menos 5, 45, e aí Deus diz assim: não destruirei. Depois ele diz: se tiver 40, Deus diz: eu não vou fazer isso por amor dos 40. E ele vai então: Senhor, eu me atrevo mais ainda a dizer, porventura, se tiver 30, ele disse: não farei pelos 30. E ele então disse: e se tiver só 20, ele disse: eu não farei pelos 20. E por fim ele diz assim: Senhor, e se tiver 10 justos? Ele diz assim: por amor dos 10 justos eu não destruirei. Perceba, os irmãos, que a intercessão de Abraão aqui, ela vai em 6 realidades. São 6 palavras de intercessão. E aqui há uma ligação com a realidade do capítulo 14, porque quando Ló é tomado pelos reis, que ele é levado cativo depois de uma batalha vencida, dos 4 reis contra 5, Abraão vai e toma ele, levanta soldados, os melhores, e vai e resgata ele com todos os seus bens e com toda a sua família. Quando ele é tomado pelos homens, quando a ira dos homens vai até Ló, Abraão sabe que ele, na graça do Senhor, no poder, Deus daria vitória, e ele sabe o que fazer. Agora não tem como ele pedir a homem algum, a buscar homem algum, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele busca o Senhor. Nessa primeira ideia eu quero apenas pensar com você: há momentos na nossa vida que nós temos como tomar atitude, fazer alguma coisa, ir atrás, sabendo que a bênção do Senhor está sobre nós, agir. E quando nós estamos no momento que nós nem sabemos como agir, o que fazer? Quando nós estamos totalmente dependentes de Deus, Deus faz isso com a nossa vida. Ele fez com Abraão, ele fez com Ló. Houve um tempo em que Abraão pôde ir, levantar um exército, não de grandes homens, mas de centenas de soldados, e ir e resgatar Ló. Agora ele sabe que não é mais uma questão de exércitos e de poder de homens, é uma questão da glória de Deus, do poder de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. Então ele sabe que não adianta fazer nada, é clamar ao Senhor, e ele sai dali sem uma resposta. Ele sai dali sem uma resposta. Deus diz para ele: se tiver ali 10 justos, se ali tiver 10, eu não vou destruir por amor dos 10. Mas quando ele está falando ali com Deus, a palavra do Senhor diz que Abraão voltou para a sua tenda. O Senhor se tirou da presença dele, e logo em diante então, e ao anoitecer, chegaram os 2 anjos em Sodoma. Queridos, ali então acontecem 3 situações nas quais eu quero pensar com os irmãos. A primeira é que Ló reconhece ser aqueles 2 homens anjos do Senhor. De repente você poderia perguntar para mim: mas pastor, como é que ele reconheceu? Porque o texto só diz assim: vieram os 2 anjos a Sodoma, eles estavam lá com Abraão e com o Senhor, em manifestação visível também. E eles chegam, e Abraão imediatamente, ou melhor, chegam e Ló imediatamente vai até eles. Ló os viu, levantou-se, ele estava na porta da cidade. Nós vamos um pouco falar depois sobre isso. Indo ao seu encontro, e prostrou-se o rosto em terra. Quando ele prostra o rosto em terra, ele diz: eis agora, meus senhores, vinde para minha casa, para a casa do seu servo, ficar na minha casa, comam, se lavem, aí amanhã vocês levantam cedo e seguem a viagem de vocês. E eles dizem assim: não, nós vamos ficar aqui na praça. Ele diz: não, de forma alguma, vocês precisam ficar num lugar de abrigo. E a pergunta é justamente essa: como que Ló viu e entendeu que aqueles 2 homens eram anjos do Senhor? Da mesma forma como Abraão, quando Deus e os anjos, os 3 homens, no capítulo 18, chegam até Abraão. Ele tinha intimidade, ele conhecia o Deus de Abraão. Nós falamos sobre a narrativa histórica desde lá do capítulo 12. Imagina quando Abraão chega diante de Ló e diz assim: Ló, Deus falou comigo que é para me sair daqui dessa terra, da casa dos meus pais, e ir para uma terra que ele vai me mostrar, eu nem sei onde é. E ele disse que vai cumprir sobre a minha vida uma promessa: eu vou ser pai de uma grande nação, e através da minha vida todos os povos da terra, de todos os tempos e épocas, serão abençoados. E Ló diz assim: vou com você, estou contigo, bora. Por quê? Porque ele creu. A promessa era para Abraão, a promessa estava sobre Abraão. Interessante que quando Deus fala lá no capítulo 15 com Abraão
que ele vai ter uma descendência, ele não diz assim, Ló é o meu herdeiro. Não, ele diz assim, existe um outro herdeiro na minha casa. Já viram isso? É interessante isso. Ele não diz que Ló é o seu herdeiro. Ele dá ali um outro nome, dizendo, olha, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Mas Ló conheceu a trajetória, andou. Nós já falamos aqui que no capítulo 12, verso 8, Deus levantou um altar e adorou ao Senhor, e Ló estava com ele. Então Ló participava dessa adoração, Ló participou da caminhada, Ló viu Deus tirando Abraão e levando até a terra de Canaã. Então quando o anjo do Senhor, juntamente com o Senhor, aparece a Abraão, ele os reconhece como sendo Deus e os seus anjos. Agora os anjos do Senhor chegam até Ló e eles o reconhecem, porque a presença do Senhor está ali, a glória do Senhor está ali. Deus mandou os seus anjos com um propósito. O propósito principal está no verso 13: pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou aqui para destruir esse lugar. A revelação, a vontade soberana de Deus, o querer de Deus, a glória de Deus, a manifestação do seu juízo também, que faz parte da sua glória, da sua fidelidade, do seu poder, ia se manifestar-se ali sobre aquele lugar. E os anjos revelaram a Ló, assim como o Senhor revelou a Abraão. E aí, meus queridos, eu penso com os irmãos o seguinte: Ló leva esses homens para a sua casa, ele traz para dentro do íntimo do seu lar a revelação de Deus. Nós vamos sempre olhar para o verso 13, entendendo que o verso 13 é a proposta de Deus enviar o anjo. Eles vêm para destruir, mas antes da destruição, ou melhor, eles vêm para retirar Ló com tudo que é seu e a sua família. O anjo do Senhor e o próprio Deus depois envia do céu, fogo do céu, e destrói Sodoma e Gomorra. Mas eles são revelação. Aí a gente lembra de Hebreus capítulo 1, quando diz assim: havendo Deus falado outrora de várias maneiras, de várias formas, falou aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou através do Filho, de quem constitui herdeiro de todas as coisas. Ou seja, Deus, a sua revelação estava presente naqueles dias aos patriarcas, e a revelação de Deus veio até Ló. E Ló então traz a revelação de Deus para dentro da sua casa, a manifestação da misericórdia e da graça de Deus para dentro da sua casa, o entendimento da glória de Deus presente ali naquela figura dos dois anjos para dentro da sua casa. E não só traz para dentro da sua casa, mas ele também os guarda, os protege, não permite que ninguém toque neles. Ou seja, assim deve ser, queridos irmãos, a palavra de Deus nos nossos dias para conosco. Ela deve fazer parte da nossa intimidade, ela deve ser trazida para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para dentro dos nossos lares. E nesse momento que nós estamos passando por essa pandemia mundial do coronavírus, nesse momento em que muitas famílias estão de quarentena, totalmente isolados, mesmo aqueles que precisam sair para trabalhar em dados momentos, eles voltam para suas casas e ficam o tempo possível isolados. E eu quero então dizer para vocês que é momento de nós pensarmos nisso. Deus está falando através de manifestações sobrenaturais nos nossos dias. Eu tenho colocado muito no meu post, seja lá no Facebook, nas mensagens que nós temos transmitido durante a semana, sempre aqui aos domingos, pelas 9 horas, e agora às 19 horas, o pastor Márcio, que é o pastor da igreja, é que tem transmitido. Hoje, a convite, eu estou aqui transmitindo o culto à noite. Quinta-feira, às 19h30, o pastor tem transmitido os estudos doutrinários. Eu tenho ficado com a parte de terça-feira dos grupos de crescimento, que é os grupos de oração, e na quarta para as congregações que eu trabalho transmitindo. E a gente tem visto essas oportunidades, porque ainda que as pessoas tenham que sair um e outro para cumprir o seu trabalho, eu creio e tenho visto que no mais estão todo mundo recluso dentro das suas casas. Então é um momento de trazer a glória de Deus, trazer a presença de Deus, trazer a revelação de Deus, trazer a manifestação de Deus para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa família, e estar disposto a guardar essa revelação, estar disposto a zelar por essa revelação, a entender esse propósito de Deus, a guardar isso no mais íntimo do nosso ser. A segunda realidade que acontece com Ló é justamente essa, porque Ló oferece o que tem de mais poderoso, ou mais precioso, que são as suas filhas virgens, para não ver a glória de Deus maculada. Interessante que Abrão, que depois se torna Abraão, quando Isaac, esse filho prometido, que Deus vem para poder primeiro falar sobre vida, que é Isaac,
e depois falar sobre morte, que é a destruição de Sodoma e Gomorra, que está no capítulo 18, esse filho nasce, a promessa de Deus cumpre. E há um dado momento que Deus diz para Abraão: Abraão, pega o teu filho, leva ele para um lugar que eu vou te mostrar, e sacrifica ele. E Abraão vai. Só no último momento, quando ele já está lá tudo preparado, todo mundo conhece essa história, que ele levanta o cutelo para sacrificar Isaac. Deus diz assim: não faça isso, eu sei que você vai fazer. Aí aparece um cordeiro, e aquele cordeiro é sacrificado no lugar de Isaac. Agora, interessante que Ló tem uma reação muito parecida. Não é Deus que pede, ele oferece. Isso mostra a justiça, mostra a realidade dele ser fiel, dele ser justo no meio de uma sociedade corrupta. Ele chega espontaneamente quando os homens daquela cidade, é uma situação bem delicada, porque ele é responsável diante de Deus. O texto diz que os homens daquela cidade, eles foram para dentro da casa de Ló, os anjos, se limparam, fizeram higiene, comeram, e quando estava perto do momento de deitar, eu imagino que ele estava lá, conversando, entendendo aquela glória, a manifestação da presença de Deus ali naquele lugar, e na casa deles, os homens daquela cidade chegam, e dizem assim: vem à noitinha, traze-os para fora. Pergunta: onde estão aqueles homens que agora à noitinha entraram na sua casa? Traz eles para fora. E aí o texto nos diz que os homens daquela cidade cercaram a casa, todos os homens de Sodoma, os moços e os velhos, sim, todos os povos de todos os lados. Dá para ter uma imaginação seguinte: está certo que uma das coisas que nos leva a pensar que a manifestação visível de Deus, a glória do Senhor, o anjo do Senhor aparecendo a Abraão, que são os três, e os dois anjos que aparecem a Ló, com certeza havia uma manifestação, porque eles são manifestações visíveis da glória de Deus. E esses homens deveriam ser homens bonitos, vamos chamar assim, até de porte físico, pele, porque eles são anjos, que são manifestações visíveis em forma humana, que nós chamamos de teofania. Deus se faz ver. E quando o povo daquela cidade descobre que dois homens bonitos, quem sabe assim de porte físico, elegantes, finos de trato, homens que quando Ló chega se curva diante deles, eles não rejeitam a manifestação que Ló faz de reverência a eles. Aqueles homens agora estão na casa de Ló e o povo daquela cidade, porque o texto diz o seguinte: trazem eles para fora. Trazem eles para fora, porque nós vamos abusar deles. Ou seja, o pior de uma sociedade corrupta não é eles viverem a corrupção, é querer que as pessoas se submetam a essa corrupção. O pior de uma sociedade depravada não é viver a depravação, é querer que essa depravação faça parte do natural, do comum. E quando aquilo não é aceitável, eles tentam tornar isso, derramar isso, empurrar isso goela abaixo de uma sociedade justa, do fiel, do íntegro, daquele que busca a presença de Deus. E nós, você e eu, sabemos disso, como que enfrentamos isso todos os dias, em todos os momentos, em todas as eras. Os cristãos de todos os tempos sabem o que é isso: uma sociedade corrupta, corruptora, uma sociedade depravada, uma sociedade caída, que não quer apenas viver o pecado, mas quer que o pecado seja aceito como algo correto, não visto como erro, não visto como pecado, e muito menos sendo visto como algo condenável por Deus, depravado aos olhos de Deus, depravados diante da glória, do poder, da majestade de Deus. E agora Ló está diante dessa situação. Ele sai para fora, fecha a porta, deixa os anjos dentro de casa e diz para o povo: que isso, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso. Esses homens chegaram até a nossa cidade, eles estão debaixo do meu teto. A lei do Oriente Antigo, porque ainda não tem aqui a lei de Moisés, havia um respeito e uma responsabilidade muito grande por aquele que estava debaixo do teto de alguém, debaixo da guarda de alguém. E aí, amados, Ló chega ao ponto de dizer para aqueles homens: olha, eu tenho 2 filhas virgens. A gente vai entender até o contexto dessas filhas lá na frente, tanto com ele vai chamar os seus genros, como depois também Ló acaba tendo filhos das suas filhas. É uma outra realidade que nós vamos entender e vamos pensar, porque Ló não era perfeito, como nenhum de nós somos perfeitos, mas ele era justo diante do Senhor, ele era fiel diante do Senhor.
E amados, a realidade é que o que eu quero pensar com você também nesse dia é assim como Abraão ofereceu Isaque, o filho da promessa, só não sacrificou porque Deus o segurou. Deus disse para ele não, ele sabia que ele ia fazer, que ele tinha esperança que depois que ele sacrificasse seu filho e o queimasse, Deus poderia o restituir da cinza, assim como Deus resgatou e ressuscitou Cristo da morte. Ló oferece o que ele tem de mais precioso dentro de casa. E ele diz assim: pegue as minhas filhas, são virgens, são puras, faz o que vocês quiserem delas, mas não toquem nesses homens. Eles estão debaixo da minha guarda, eles estão debaixo da minha tutela. Assim deve ser a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, no nosso íntimo. Nós precisamos estar dispostos a oferecer aquilo que nós temos de melhor para ter a palavra de Deus em nós, para manter essa palavra de Deus em nós, para defender essa palavra. Foi isso que Ló fez. Ele se dispôs o que ele tinha de mais precioso em defesa da glória de Deus. Ele foi responsável diante de Deus, ele defendeu a glória de Deus com isso. Parece até estranho entender dessa forma, mas é isso que está acontecendo. Eles não toquem nesses homens, vocês não sabem com quem que vocês estão mexendo. Interessante que os anjos, num dado momento, eles vêm, puxam Ló para dentro e fecham a porta e cegam os homens ali de cegueira. Mas naquele instante o comando está sobre Ló. O sobrenatural de Deus ainda não veio, e quando o sobrenatural de Deus ainda não veio, a responsabilidade é nossa. Deus vai fazer o sobrenatural, Deus vai agir de forma sobrenatural, mas enquanto o sobrenatural de Deus não vem, no tempo de Deus, da forma como Deus assim estabeleceu, Deus está disposto a nos levar à aprovação até o último instante, para saber se nós estamos dispostos a dedicar o que nós temos de melhor, oferecer o que nós temos de melhor, sacrificar o que nós temos de melhor em defesa do Evangelho, em defesa da graça, da revelação, porque foi isso que foi até a casa de Ló. Lembra? Versículo 13, eu vou sempre citar: nós viemos destruir esse lugar. O clamor desse lugar, o pecado desse lugar chegou até o Senhor, e o Senhor nos mandou vir aqui destruir. Os anjos revelaram a Ló o que eles vieram ali fazer: nós viemos aqui tirar vocês desse lugar, rápido, corram, saiam daqui, porque enquanto você estiver aqui nós não podemos fazer nada, nada poderá ser feito. É a revelação, é a expressão. E eu quero nessa noite, nesse segundo ponto, pensar no meu e no seu coração. Nós, no presente momento que nós estamos vivendo, nós estamos dispostos a colocar em risco aquilo que para nós nesse mundo é o de maior valor, em prol de defender a glória de Deus, em defender a soberania de Deus, o nome de Deus, o Evangelho da graça, o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Nós estamos dispostos a doar, a dar. Nós estamos dispostos a sacrificar o melhor do que temos, para que a igreja do Senhor Jesus continue caminhando sobre a face da terra, a igreja do Senhor Jesus continue sendo triunfante sobre a face da terra, que a glória do Senhor continue se manifestando e o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado sobre a face da terra. E por fim, queridos, Ló manifestou a glória de Deus como um homem justo. Ló manifestou a glória de Deus como um homem justo no meio de uma sociedade corrupta. Isso tem uma relação com o ocorrido de Gênesis 14, porque lá em Gênesis 14 nós já falamos, né? Lá o homem, Abraão, vai e resgata Ló. Aqui é Deus que vem para resgatar Ló de forma sobrenatural. Ló já tinha experimentado, né, a guerra, já tinha experimentado ser sucumbido, ser um troféu de guerra, ter sido levado pelos vencedores. Lá ele foi resgatado pela mão do seu tio. Agora a mão do Senhor, a glória do Senhor, o anjo do Senhor vem até a sua casa. E essa manifestação é muito interessante, porque no que Deus nos dá como oportunidade, eu quero pensar aqui sobre a postura de Jó em meio a essa sociedade. O texto nos diz inicialmente que quando os dois anjos do Senhor chegam até Sodoma, Ló estava sentado à porta daquela cidade. O que isso significa? Os juízes, os anciãos, eles ficavam à porta da cidade para julgar as causas, tanto daqueles que estavam dentro da cidade, quanto daqueles que moravam na área rural. Eles traziam as suas causas para ser julgado diante dos juízes, dos promotores, dos anciãos, que davam as suas sentenças, davam os seus conselhos, e Ló fazia parte disso.
É interessante que no dado momento em que os homens de Sodoma chegam e querem tomar aqueles dois anjos e querem, como diz o texto aqui, né? Eles querem abusar, desonrar aqueles dois homens. E Ló sai então para falar com eles, dizendo assim: eu entrego tudo, eu dou o que eu tenho de melhor, mas não toque nesses homens. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentou: só ele é estrangeiro, só ele veio morar entre nós, e só ele pretende ser juiz em tudo. Ainda chegam a fazer uma ameaça, dizendo assim: nós vamos fazer com você pior do que nós vamos fazer com eles, se você não sair da nossa frente e não permitir fazer o que nós queremos. Percebam, irmãos, que a resposta da oração de Abraão, do capítulo 18, agora vem aqui. Abraão roga 6 vezes, lembra? 50, 45, 40, 30, 20, 10, e Deus não responde a oração. Agora a resposta vem através do povo, que diz assim: só ele é estrangeiro, só ele veio morar entre nós, e só ele quer ser juiz em tudo. Por quê? Porque a justiça de Deus estava sobre ele. Ele estava fazendo diferença em meio a uma sociedade corrupta. Por quê? Porque ele era o justo que Abraão tinha rogado por ele. Então só tinha ele. A sua esposa, infelizmente, até saiu, mas não cumpriu a jornada toda. E as suas 2 filhas, nem os seus genros, que já estavam prometidos, porque o texto diz que são 2 filhas virgens. Aí já fala que ele foi até os seus genros para dizer assim: olha, pega tudo, vamos embora, porque isso aqui vai ser destruído. Os caras riem da cara dele, acha graça. E aí, o que acontece? Só saiu ele no final com as suas 2 filhas e os seus pertences. Ele não apenas estava na porta da cidade, mas o próprio povo da cidade diz assim: só ele quer ser juiz em tudo. Por quê? Porque ele estava sendo justo no meio daquela sociedade corrupta. Por isso, agora então, a revelação de Deus é dada a ele, e o poder manifestador de Deus de forma sobrenatural. Os anjos abrem a porta, puxam Ló para dentro, fecham a porta. Ninguém consegue abrir a porta de uma casa, uma porta comum, de uma casa comum. Pior, todo aquele povo que estava ali querendo corromper e querendo, vamos dizer assim, abusar, sucumbir aos seus costumes, sodomitas, sobre aqueles 2 homens, sobre os anjos do Senhor. Eles agora agem de forma sobrenatural, e aqueles homens não conseguem achar a porta, não conseguem tocar, e ficam ali perambulando, quem sabe a noite toda, e perdem o rumo, e não sabem mais o que estavam fazendo ali, porque o sobrenatural de Deus vem. Mas o sobrenatural de Deus não vem apenas quando Deus faz algo sobrenatural aos olhos humanos. É quando o anjo agora traz eles para dentro, ou traz Ló para dentro de casa, e diz assim: eu quero dizer o que nós viemos fazer aqui. E aí eles se revelam de forma integral, eles se revelam de forma completa. Ló já havia visto e entendido que eram os anjos do Senhor. Ló já tinha trazido eles para dentro da sua casa. Ló os defendeu, ao ponto de oferecer o que ele tinha de mais precioso para defender a honra, a glória da palavra, da presença de Deus ali. Agora há o sobrenatural de Deus, mas acima do sobrenatural de Deus, deles trazerem Ló para dentro de casa, fechar a porta, cegar todo mundo, não poder ver e entender, e ficarem ali, zigue-zagueando, vamos dizer assim. O principal é que a revelação de Deus veio, a manifestação de Deus veio, a glória de Deus veio, a salvação para Ló e para sua casa. Eu quero justamente nesse momento falar ao meu e ao seu coração e dizer: queridos, amados, Ló manifestou a glória de Deus como um homem justo. Mas isso aconteceu no meio de uma sociedade corrupta, e nós estamos sendo desafiados hoje, agora, nesse momento, em meio a essa pandemia do coronavírus, em meio a crises econômicas, em meio a crises morais, éticas, crises na família, crises administrativas que nós não temos nem como contar mais. Eu creio que assim como eu, assim como todos os irmãos, assim como toda a sociedade, nós estamos no momento em que nós recebemos tanta informação que de repente não sabemos qual é a informação correta, o que realmente é certo, e o que realmente está acontecendo. A gente precisa esperar para ver o que vai acontecer, porque não sabemos se essas decisões, seja do governo, seja do Estado, seja do prefeito, seja do governo mundial, dos governos mundiais. E nós olhamos para essa realidade e pensamos o seguinte: nós estamos no meio desse tempo, eu e você estamos no meio desse tempo,
Eu e você estamos vivendo esse tempo, é o tempo que Deus estabeleceu para nós, é o tempo que Deus escolheu para nós, é o tempo que Deus nos chamou para viver nele. E nesse tempo Deus nos chamou para a sua glória, para sermos justos e fazermos diferença em meio a uma sociedade corrupta. Eu sei, irmãos, que grandes desafios vão surgir, como foi com Ló. Após ele receber a palavra do Senhor, receber a presença do anjo do Senhor, receber a manifestação sobrenatural de Deus, tudo isso que relatamos aqui que acontece sobre a vida de Ló. Ló agora recebe uma direção e os anjos dizem assim: vai e chama e junta tudo que é seu e toda a sua família. E aí Ló faz o quê? Ele vai até os dois homens, os dois rapazes que estavam para casar com suas filhas, né? O texto já diz que eram filhos, moças virgens, puras, e elas com certeza estavam prometidas a esses dois rapazes. E Ló levanta e diz assim: levantem, saiam desse lugar, vamos embora daqui, porque o Senhor vai destruir essa cidade. E o que eles fazem? Rir da cara de Ló, rir da cara de Ló, acham graça. Está brincando? Eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, essa palavra que estamos aqui anunciando nessa noite, queridos, muitos vão olhar e vão dizer assim: esse cara está brincando, esse cara está louco, isso aí não faz sentido não, isso aí que ele está falando, isso é bobeira, isso é mentira, isso é invenção da cabeça dele. Ele acredita nisso, essa história de Ló, destruição de Sodoma e Gomorra, caiu fogo do céu, veio o anjo do Senhor, tirou, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Pelo amor de Deus, você está brincando com a minha cara. Falar de Jesus, como Paulo lá, no meio de uma cidade onde havia milhares de deuses, e ele passa e diz assim: eu estava aqui rodando por essa cidade, passando por entre as ruas, e vi que vocês adoram um Deus do altar, Deus desconhecido, ou seja, era um altar que não tinha nada por cima, tinha vários deuses, milhares de deuses naquela cidade. E ali tinha um altar que não tinha nenhuma manifestação visível. Ele diz assim: esse Deus que eu anuncio. Ele vai então pregando, ele vai falando, ele vai anunciando. E quando ele chega ao ponto de dizer assim: esse Deus trouxe Jesus, que morreu na cruz, ele é o Cristo, o Messias prometido do Antigo Testamento, e Jesus ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí o que eles dizem? Ó Paulo, sobre essa questão de ressurreição a gente foi uma outra hora. Nos nossos dias, querido, em que estamos vivendo em meio a uma sociedade corrupta, precisamos fazer diferença em meio a essa sociedade corrupta e anunciar a glória de Deus. Temos a palavra de Deus dentro de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Precisa-se muito da palavra de Deus dentro das nossas casas, dentro do nosso lar, nas nossas famílias, no nosso íntimo. Nós precisamos estar dispostos a pagar o preço que for para manter essa palavra viva, a sacrificar o que tiver que ser sacrificado aos nossos olhos, para que a glória do Senhor resplandeça e a palavra do Senhor seja expressada e seja transmitida. Mas nós precisamos ter uma vida como Ló teve, que ele estava entre aqueles que olharam assim: mas só ele é juiz, só ele está certo. Sabe aquela hora que você olha na sociedade, a gente está vivendo um tempo bem presente disso, que às vezes de repente alguém levanta com uma ideia e todo mundo é contra, e as pessoas olham assim: mas será que só ele que está certo? Só ele que está falando certo? É o comportamento do cristão nesse momento. Só o cristão está certo? Só o cristianismo é que está certo? Só Jesus é que é salvador? Só ele que é justo? Só ele que não tinha pecado? É só a cruz que salva? É só o evangelho que leva a Deus? É só a cruz que leva à salvação? É só a morte de Jesus que lava o pecado? É só o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado? E nós que defendemos esse evangelho, que estamos guardando esse evangelho, que temos esse evangelho dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que defendemos, estamos dispostos a pagar o preço por defender esse evangelho. Muitas pessoas podem estar olhando para nós e dizer assim: mas só ele está certo? Só esses estão certos, ninguém mais está certo, nada mais está certo, nenhuma religião está certa, nenhum segmento religioso está certo, só o cristianismo é que está certo? Nós somos desafiados, nós estamos sendo desafiados. O pior é quando você fala, revela, mostra a palavra de Deus, e muitos vão rir, vão zombrar da sua cara, vão achar que você está brincando. Mas eu quero te desafiar a viver esse evangelho, a viver essa graça, a viver essa salvação, a pedir força e direção do Espírito Santo, porque Deus vai ver a sua justiça, não que você tenha, não que eu tenha, mas a justiça em Cristo, assim como foi com Ló. Eu quero dizer uma coisa aqui, queridos: Ló não era perfeito,
Ele não era tudo perfeito ao seu redor, mas ele era justo aos olhos do Senhor. Por isso que Deus tirou ele. A resposta da oração de Abraão, eu quero aqui enfatizar, do capítulo 18, do verso 22 ao verso 33, foi respondida. O justo foi tirado do meio do corrupto, e os corruptos foram julgados, e o fogo do céu desceu e destruiu aquelas cidades, e todo o seu povo. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, aplicando isso ao meu e ao seu coração. Queridos, nós vivemos um tempo difícil, sim, mas precisamos estar encorajados, e essa palavra precisa nos encorajar, porque quando você olha e diz assim, mas eu não sou perfeito, Ló também não era, a sua esposa não saiu viva, ela desobedeceu a palavra do anjo do Senhor, Ló teve filhos das suas filhas, é estranho essa história, e é interessante, amados, que além de tudo isso, você vê que a história de Ló encerra-se logo aqui à frente, quando está certo que a narrativa segue com a aliança de Deus em Abraão, Isaac e Jacó, José e assim toda a linhagem das 12 tribos de Israel. Mas até onde vai a história de Ló, você pode perceber que ele não era um homem perfeito, assim como eu e você não somos, mas em Cristo Jesus nós somos justificados, em Cristo Jesus nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Assim como Ló foi justo nos seus dias, Deus está nos chamando a fazer justiça e sermos justos nos nossos dias, fazer diferença, assim como Ló fez. Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus direcione a minha e a sua vida, que nós como igreja do Senhor Jesus façamos diferença em meio a uma sociedade corrupta. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero orar pela sua família, pela sua casa, orar pela sua vida e pedir que Deus abençoe a nossa pátria, o mundo, abençoe a sociedade, abençoe a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida da tua igreja, Pai. Nós aqui estamos presentes de forma virtual, online, mas sabemos que do outro lado dessas telas existem muitos irmãos, que não só agora, online diretamente, mas depois estarão ouvindo essa mensagem. Essa mensagem vai ser disponibilizada aqui no Face, ela fica gravada no Face, ela vai ser transmitida no YouTube, no nosso canal. Ó Deus, através desses canais que o Senhor estabeleceu, nós tínhamos isso nas mãos, nós tínhamos essas ferramentas nas mãos e não sabíamos que nesse momento elas seriam, ó Deus, tão utilizadas, elas seriam tão, ó Deus, usadas como meio de graça para transmitir louvores, transmitir ensino, transmitir pregações, transmitir cultos como fizemos aqui nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor nos faça, Deus, entender a Tua Palavra, o sentido dessa palavra, para que nós possamos, como povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, lavada e remida no sangue de Jesus, fazer diferença em meio a uma sociedade corrupta, ainda que de repente nós nos sintamos sozinhos, como Ló estava ali, ele apenas com a sua família, nem a sua esposa foi até o final da sua trajetória, assim como Elias se sentiu ameaçado e foi para uma caverna. Ló, nesse momento, ó Deus, ele pede para os anjos para ir para uma cidade. Os anjos dizem para ele ir para o monte. Ele diz, não, eu não quero ir para o monte, deixa eu ir para a cidade. Depois ele diz, não, ele sai da cidade e vai para o monte. Eu sei que há momentos da nossa vida que nós vamos estar como Ló, meio perdidos. Ó Deus, direciona a nossa vida, orienta, Senhor, para que nós possamos saber, ó Pai, qual é a direção do Senhor. Porque quando o anjo diz para Ló que é para ele ir para a montanha, o Senhor está direcionando a direção da vida dele. Ele quer ir para a cidade, ele pede para ir para Zoar, ele vai, mas o Senhor permite ele ir. Depois ele vê que é no monte, é na montanha que está a segurança do Senhor, ele vai para a montanha, ele vai para o monte. Assim seja sobre a nossa vida, Senhor. Nós sabemos entender a palavra do Senhor, a direção do Teu Santo Espírito, a direção da Tua revelação. Saibamos guardar essa revelação no nosso coração, na nossa casa, no nosso íntimo. Saibamos, ó Deus, estar dispostos a defender esse Evangelho, defender essa pregação, defender essa palavra de salvação em Cristo, que é toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, e que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de tal maneira, que o exemplo da nossa justiça em Cristo, o exemplo da dignidade que temos em Cristo, o exemplo do valor que nos foi dado agora em Cristo Jesus, como foi nos dias de Ló, faça ser visto a glória do Senhor, o poder do Senhor, a majestade, o sobrenatural, e que o Senhor continue revelando, falando aos nossos corações. Abençoa a igreja, que é meio de graça, que é o canal de bênção, a segunda igreja aqui
pastor Márcio, todo o conselho, toda a equipe pastoral, todos os irmãos que estão envolvidos nessas transmissões semanais que estão sendo feitas para a igreja e para toda a igreja do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos governos, a nossa igreja presbiteriana, o nosso presbitério, o nosso sínodo, o Supremo Concílio, a igreja presbiteriana do Brasil e todas as igrejas que têm caminhado, Senhor, segundo a tua palavra, dentro dos ensinos dessa palavra, na ministração dos sacramentos, na disciplina bíblica. Deus, nós te pedimos pelos governos municipais, estaduais, federais, mundiais, no nosso país, nas 3 escalas de poder, o executivo, o legislativo, o judiciário, as forças de segurança do nosso país, polícia e exército. Deus, tem misericórdia daqueles que estão na linha de frente nesse momento em combate a essa pandemia, a ciência, a tecnologia, os hospitais, os laboratórios, os estudiosos, os físicos, os químicos que estão em busca de uma solução. Mas o Senhor pode dar a sabedoria e o conhecimento a eles para achar a solução para essa pandemia. Mas acima de tudo, abençoa aqueles que estão ali cuidando de pessoas. E nesse momento nós te pedimos, assim como nós temos irmãos na nossa igreja hoje que estão em luto. Ó Deus, abençoe cada família enlutada, nossa irmã que está enlutada, as famílias enlutadas. São milhares de famílias enlutadas nesse momento no Brasil e no mundo. Que cada família tenha a presença do Teu Santo Espírito, o conforto do Teu Santo Espírito e o entendimento de que o Senhor está no controle nesse momento. Pai, nós te pedimos a Tua bênção e a direção das nossas vidas e que a graça do Senhor esteja sobre nós, a presença do Senhor esteja sobre nós, para que nós como igreja entendamos o Teu propósito, entendamos o Teu querer, entendamos aquilo que o Senhor tem trazido sobre nós como misericórdia e graça, Senhor. O mundo nesse momento está, ó Deus, vivendo um caos, e que todos esses caos, seja na saúde, seja na economia, seja na questão ética, moral, na família, mas acima de tudo um caos espiritual, que a misericórdia do Senhor, a palavra do Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, a manifestação da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão em Cristo Jesus, se manifeste sobre a face da terra. Derrame do Teu Santo Espírito sobre nós. Derrame do Teu Santo Espírito sobre a humanidade. Derrame porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, Senhor, é o que pedimos. Fazemos tudo isso com perdão dos nossos pecados, que é o que pedimos também. Somos falhos, imperfeitos, limitados. Carecemos da Tua misericórdia, da Tua graça todo dia. Somos pecadores. E pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o anjo do Senhor acampe ao redor de todos nós. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o Seu rosto, para que sejam conhecidas na terra os Teus caminhos e entre todas as nações a Tua salvação. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a presença do Espírito Santo presente aqui e sobre todo o povo de Deus, aqueles que nos acompanham, nos seus lares e nas suas famílias, aqui, agora, hoje e eternamente com Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, para encerrar, dá o seu joinha, dá aí o seu like. Esse vídeo vai ficar disponibilizado aqui no canal do Face, também será disponibilizado no nosso canal do YouTube. Você que entrar lá no canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal. Nós, com isso, com a sua inscrição, teremos condições de melhorar as nossas transmissões. É apenas uma sugestão pastoral, nada assim muito colocando como peso. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.